As fortes chuvas que ocorreram nos últimos meses no Maranhão têm causado vários transtornos e assustado moradores. A prova disso é o rio Mearim, que está cheio, e em Bacabal é anunciada uma ajuda às famílias que foram atingidas pelas águas do rio Mearim. Em Imperatriz, fortes chuvas têm causado estragos, deixando casas alagadas, motos debaixo d'água, um verdadeiro caos. Em São Luís, também não é diferente. E em Rosário, moradores já tiveram que deixar as suas casas por conta da água das chuvas que tem avançado. Além do mais, deixando zonas totalmente isoladas, com travessias de barco criadas pela própria população, na tentativa de ir ao comércio, farmácia e na tentativa de busca por atendimento médico. Mas agora vem algo pior. Em Buriticupu, a cidade vive em alerta por conta de riscos causados pelas vossorocas, enormes crateras que há mais de 30 anos vêm invadindo parte da cidade. Em decorrência do fenômeno geológico, o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de calamidade pública da cidade, que está correndo risco de desaparecer. Imagens de drones mostram a real situação da cidade, que tem a maior concentração de crateras. São 26 buracos gigantes que avançam. Alguns chegam a medir 600 metros de extensão e 70 metros de profundidade. São tão grandes que atingiram o grau de vassoroca, quando as fendas desse tipo alcançam o lençol freático. Esses enormes abismos são provocados pelo fenômeno geológico que acontece em áreas onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo. Com isso, fortes chuvas deixam os terrenos ainda mais suscetíveis a desmoronamentos. Vossoroca é uma palavra de origem tupi-guarani, que significa terra rasgada, e é isso mesmo que acontece no local. Durante o período chuvoso, que vai de janeiro a junho, a enxurrada rasga o solo e abre fendas. Se nada é feito para conter o processo erosivo, vão se formando crateras que avançam rapidamente para atingirem dimensões gigantescas. O geólogo Clodoaldo Nunes estuda as vossorocas há mais de 40 anos e acompanha a situação em Buriticupu. Abre aspas, a situação é tão grave que eu não sei se não é mais fácil realocar a cidade do que combater essas vossorocas. Fecha aspas, afirma o geólogo. A cada ano, buracos avançam em média 5 metros e ameaçam bairros inteiros. Abre aspas, era uma vila grande aqui. Aqui tinha mais de 300 casas e começou a cair. Aí já está indo para acolá. E o povo só se vê mudando, fecha aspas, diz o eletricista João Batista Andrade. As chuvas dos últimos dias agravaram o problema. O município decretou de calamidade pública, técnicos da Defesa Civil Nacional e Estadual estiveram no local. Abre aspas, esse procedimento tem que ser adotado, porque o município não tem mais capacidade de resolver este desastre sem apoio. Tanto o governo do estado quanto o governo federal, fecha aspas, afirma o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Coronel Célio Roberto. O Ministério da Integração reconheceu a situação de calamidade pública da cidade maranhense. Mas, embora a situação esteja ficando cada dia pior, ainda não se sabe o que de fato vai acontecer. Em Buriticupu, no interior do Maranhão, onde 26 crateras avançam sobre a cidade, moradores dizem, abre aspas, ninguém dorme aqui. É a noite todinha acordado, escutando só o barraco cair. Fecha aspas, contou o zelador Carlos Martins. Mais de 50 casas já foram engolidas pelas vossorocas em Buriticupu. Cerca de 180 famílias correm o risco de perder suas casas. Abre aspas, nós temos oficializado pedidos de providência, mas até agora nós não tivemos uma resposta ainda, conta o professor Isaías Neres. A combinação de chuva e vossorosa já matou 5 pessoas. O filho da Dona Maria foi a última vítima. Ele foi arrastado pela enxurrada e lançado em uma cratera. Abre aspas, minha casa é aquela que fica ali, aquela de barro, em frente ao buraco. É uma assombração à noite aqui.
Quando está chovendo, a gente não dorme, a gente fica em pânico, fecha aspas, conta a moradora mostrando onde mora. As imagens de drone mostram que o município do Maranhão corre o risco de desaparecer por conta dessas crateras. São mais de 26 buracos gigantes que avançam sobre a cidade. Nos últimos 10 anos, só uma cratera engoliu 3 ruas e mais de 50 casas em Buriticupu. Parte da Vila Santos Dumont desapareceu completamente e as casas que ainda não desabaram estão próximas aos buracos e foram abandonadas. A família do serralheiro João Otávio Farias perdeu 14 casas de aluguel. Abre aspas. Em 2001, meu pai comprou este terreno. Construiu a casa de moradia dele, o local de trabalho dele, que era uma marcenaria. Ele mexia com madeira e no decorrer do trabalho dele, ele foi comprando um terreno aqui, construindo uma casinha ali, e fez como se fosse a aposentadoria dele. Essas casas aqui eram todas alugadas. Chegou a um ponto que ninguém alugaria, mas por conta do perigo, fecha aspas, diz o serralheiro. Nos últimos anos, 27 famílias foram retiradas por estarem em áreas de risco. Uma decisão judicial obriga a Prefeitura de Buriticupu a garantir moradia segura e desenvolver ações para conter o avanço dessas crateras. Abre aspas. Essa decisão determina o deslocamento, a realocação dessas famílias que vivem em áreas de risco próximos às vossorocas e determinar providências para diminuir o risco de novos desabamentos. Fecha aspas, explica Felipe Demons, juiz da comarca de Buriticupu. O assessor jurídico de Buriticupu, Gustavo Costa, disse que a situação fugiu do controle do município. Abre aspas, é um problema gravíssimo que, infelizmente, hoje fugiu do controle do município. A prefeitura realiza paliativos hoje em virtude da decisão judicial. O que a gente faz é catalogar as áreas de risco, monitorar essas áreas de risco, realocar as pessoas e faz obras paliativas dentro de suas possibilidades. Fecha aspas.